Eu sou José Oliveira e esse não é mais um podcast de entrevistas e bate-papo. Ele foi criado para ser uma mentoria gravada. As perguntas desse podcast foram cuidadosamente elaboradas para direcionar entregas, onde as pessoas mais bem-sucedidas do país vão mostrar a sua receita de sucesso, um passo a passo para você alcançar o topo. Para mais conteúdos ou dúvidas, me segue nas redes sociais, oliveira.jussiel. Bora aprender! Seja bem-vindo ao Receita de Sucesso. Hoje nós estamos aqui com o Fernando Ortiz, ele que é fundador e CEO da F Ortiz, palestrante, também amigo do G4 Educação, se formou em Direito, mas fez tudo errado, porque nunca exerceu a profissão. Seu primeiro empreendimento foi um bar que fez muito sucesso em Londrina nos anos de 89 e 90. Depois de vender o bar, começou sua carreira como representante comercial junto com seu pai e logo foi contratado pela Nutrimental, que era, na época, uma das maiores empresas de alimentos do Brasil. Depois de 10 anos na empresa como campeão nacional de vendas, resolveu montar o seu próprio negócio, nascendo assim a F Ortiz. E já são 22 anos de história, hoje líderes no segmento frigorífico, fornecendo proteção às mãos dos maiores players do mercado brasileiro. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço aí, obrigado, né, pela oportunidade, Josiel, Kari. Também estou nervoso, não é só você que fica nervoso. Imagina eu que sou vendedor raiz, né, ter que aprender a lidar com as câmeras, né, não é fácil, mas estou feliz pra caramba. Aliás, quando a gente faz as coisas com alegria, né, o resultado, e eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, né, poder ajudar as pessoas no pouquinho que eu puder, de conhecimento que eu tenho, que eu puder passar para alguém, já valeu a presença aqui, né? Acho que o caminho realmente de todos, né, é fazer isso, né? A gente precisa levar esse país para frente, né? E se você puder ajudar o máximo possível de pessoas, melhor ainda, né? Que legal. Primeiramente, seja bem-vindo, muito obrigado pelo convite. O Fernando sabe que eu admiro muito a história dele, é um cara que tem uma pegada muito parecida com a minha, que eu também sou vendedor raiz, vendedor porta a porta. Até 10 anos atrás eu ainda fazia porta a porta, né? Era o vendedor raiz mesmo. E hoje a gente é amigo do G4. Tive a oportunidade, né, de conhecer ele no G4 Club, e é um cara de um coração enorme e uma pessoa de verdade que eu admiro muito, e com certeza vai contribuir muito para ajudar aqui as pessoas, né, a nossa audiência, a alcançar também o próximo nível. Então, seja bem-vindo. E começa, Fernando, falando um pouquinho da tua história para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre o Fernando, como tudo aconteceu aí na sua vida, contando um pouquinho aí sobre a sua trajetória. Então, eu tenho já uma história um pouco longa, né? Porque começou lá nos idos de 1985, quando eu fui fazer faculdade de agronomia, daí eu vi que eu não era isso que eu queria. Que você matava a aula, aliás, isso, exatamente. Né? Inclusive, aquela história que eu falo lá no que eu falei no podcast, que eu falo na minha palestra, é a maior verdade. Eu fui acordado pelo meu pai um dia de semana, às 10 horas da manhã, e aí a gente foi para a faculdade, ele viu que eu estava super atrasado e falou, não, então chega, vamos voltar para Londrina. Era o que eu mais queria, voltar para Londrina, né, porque eu detestava aquilo que eu estava fazendo. E aí vim para Londrina, fiz o vestibular, passei em Direito, estudei 2 meses sozinho, levei a maior sorte, passei em Direito. Aí comecei a cursar o curso de Direito, né? E trabalhando volta e meia com meu pai. Aí, quando chegou em 1989, eu acabei montando um bar. Eu fazia a faculdade de manhã, né? E a gente montou um bar, mas assim, na intenção de ser um negócio que fosse trazer uma graninha, né? Naquela época, tinha 20 e poucos anos ainda, né? E o negócio explodiu, né? Aquilo me deixou maluco, porque me atrasou até um semestre da faculdade, porque eu não conseguia mais daí ir para a faculdade de manhã. Tinha dias, principalmente de quarta-feira adiante, como a gente mora em Londrina, lugar quente, né? O pessoal saía 3 horas da manhã, ninguém quer ir embora, né? Você tinha que tocar todo mundo do bar. Eu tinha que tocar todo mundo do bar, tinha tanta história. E aí, um dia, a gente acabou tomando uma decisão, era o meu cunhado, era meu sócio, falei, vamos vender isso aqui enquanto está no auge, né? E foi a primeira grana que eu fiz, daí você fica, poxa, né? Montei um negócio sem querer, né? Deu certo. E fez um processo de M&A. Sem saber. Sem saber, exatamente. Legal. A gente vendeu o bar, daí o que eu fiz? Aí eu fui trabalhar com meu pai para valer mesmo, né? Aí eu acompanhava ele no dia a dia, né? E foi muito legal porque, assim, meu pai, apesar de ser um cara que não tinha nem o curso do ensino médio completo, né?
ele me ensinou um monte de coisas, né? Principalmente aquilo que eu acho que é o principal que uma pessoa tem que ter, né? Que é saber lidar com as pessoas. Ele falava isso para mim, né? Você tem que saber lidar com as pessoas, né? Com a alma das pessoas. Eu falava, o que esse cara quer dizer com isso, né? Por que lidar com a alma? E eu me lembro que eu ficava olhando ele chegar Meu pai trabalhava com confecção, ele vendia aqueles macacõezinhos para criança, né? Uhum. A vida inteira ele fez isso. E quando ele chegava na loja, eu achava um barato, né? Vinha todo mundo lá, o seu Fernandes, né? E abraçavam ele, né? Eu falava, meu, que louco, né? É muito... E agora, nesses últimos 6 meses, eu acho que há 6 meses atrás, eu encontrei um cara de uma das empresas que ele representava. Coincidentemente, ele estava em Londrina, esse senhor, né? E ele virou para mim assim, você é filho do Fernandes, né? Ele falou assim, sabia que teu pai foi o cara que eu mais respeitei da minha vida inteira? Ele falou, Caramba. seu pai tinha um caráter, né? Que eu nunca consegui ter em outro representante. Nossa, então, que delícia de ouvir nossa, isso, foi né? para mim, fiquei emocionado na hora, né? E aí ele falou assim, e aí eu entendia, né? Por que ele me falava aquilo, de saber lidar com a alma das pessoas, né? Porque ele era um cara realmente que nunca fez acepção de pessoas, né? Eu me lembro que a gente chegava em qualquer lugar, ele conhecia desde o carinha que estava cuidando do carro da esquina, se fosse hoje, né? O porteiro da loja, né? E foi muito bacana que isso para mim foi uma aula, né, Jussiel? Eu acho que o grande diferencial do Ortiz, né, sempre foi isso, de saber lidar com as pessoas, né, de ter esse negócio muito próximo do cliente, né? Até tem negócios engraçados, né, porque um monte de casamento de filhos de clientes eu sou convidado. Olha aí. É muito esquisito, né, porque você fala, poxa vida, que bacana, né? O negócio extrapola, né? Não é só a questão profissional, né? Vira um negócio... E a gente tem uma retenção muito grande de clientes, né, cara? E acaba que tem cliente novo conosco há mais de 20 anos. O cara vira um amigo seu, né? Ele não é mais só um cliente, né? É verdade. E essa é mais ou menos a história. Aí eu tive a oportunidade de fazer, na época a gente não tinha como hoje, né? Você tem uma oportunidade de emprego, tem as redes sociais, tem o telefone, né? Naquela época você tinha que procurar uma oportunidade nos classificados do jornal, né? Uhum. E chegou uma hora que eu falei, poxa, porque era engraçado, né? Trabalhar com o pai, tinha mês que eu recebia comissão, tinha mês que eu recebia mesada, né? Aí eu falei, não, acho que agora está na hora, né, de eu alçar meu voo próprio, vamos ver o que eu vou fazer. E eu achei um anúncio no jornal, que era o anúncio da Nutrimental, que eles estavam dando início ali, fazendo um trabalho de continuidade num processo que chamava de food service, né? Uhum. Qual que era esse negócio? Eles precisavam de um vendedor para vender comida para refeitórios industriais, refeitório de restaurantes, né? Eu falei, poxa, vou participar desse processo de seleção. Participei do processo de seleção, né? E tinha bastante gente, fiquei entre os 3 últimos. Aí uma outra coisa que meu pai sempre falava assim, ó, quando você tiver com alguém, tenta fazer alguma coisa de diferente, né? Para que você possa se destacar sempre, né? Não faça igual o que todo mundo vai fazer. Tenta chamar a atenção de um jeito. Eu não entendia naquela época o que ele queria dizer com isso, até porque, que nem ele, tadinho, ele tinha uma pouca condição, né, intelectual de te explicar isso com mais detalhes, né? Mas aí você vai aprendendo, e eu me lembro que, quando eu vi, eu era o terceiro, o último antes do almoço, a minha entrevista. Nós ficamos em 3 para a final. Uhum. Aí, quando os caras me chamaram, às 11 horas para fazer a entrevista, eu já tinha vindo com aquele negócio, o que eu vou fazer de diferente, né? Aí eu fui respondendo as perguntas que me fizeram no processo de seleção, eu falei, vou arriscar. E aí isso é uma coisa que eu falo muito para todo mundo lá no escritório, para os meus filhos, né? Na vida a gente tem que arriscar, não pode ter medo de arriscar. Você não pode ficar no meio, na vala comum, você tem que arriscar. E eu peguei e me deu na hora que acabou a entrevista, cheguei pro cara, meu entrevistador lá, falei, você vai almoçar, né? Vou almoçar com você, né? Vamos lá, eu te mostro um restaurante. Falei, nossa, acho que atravessei a linha né? Daquela linha tênue, né? Mas aí o cara falou, não, tá bom, vamos. E aí eu tive mais 1 hora com ele lá, ele pôde ouvir minhas histórias, você sabe que vendedor fala, né, Jussiel? Muito. Então, falei um monte pro cara. Depois, quando veio o processo lá de quem tinha sido escolhido, tinha sido eu. Quando eu fui fazer, vamos usar as palavras hoje atuais, eu fui fazer o onboarding lá na empresa, o diretor virou para mim assim, você tem noção por que você foi contratado? Falei, acho que porque vocês gostaram da minha história, né? Ele falou, não, pela sua cara de pau. Atitude, né? Atitude. A gente conhece como atitude, cara de pau, atitude, né? Que é o que todo mundo tem que ter, né? Não, requisito número 1 para quem trabalha com vendas. Para quem trabalha com vendas, né? Se a gente não tiver atitude hoje, né? Encarar e não ter medo e não perder as oportunidades, né?
Isso E é a minha verdade. vida inteira eu busquei oportunidades, né? Porque eu não tive nada de mão beijada, né? Nunca caiu do céu, pelo contrário. Tudo que eu conquistei até agora não é nada relevante, mas é Ele está sendo humilde, né, Juscelio? Que Demais, humildade. demais. a gente conseguir, né? Sempre na base de aproveitar as oportunidades, né? Às vezes a oportunidade está na tua frente e você não consegue enxergar, né? E isso é uma coisa que eu falo muito, volto de novo lá na minha casa, para os meus colaboradores, né? Falo, gente, a gente não pode perder a oportunidade. Quando a oportunidade está na tua frente, não tenha medo de encará-la. Vai, faz, se errar, a gente conserta. Porque a melhor coisa que pode acontecer na vida da gente é passar por alguma coisa de dificuldade, né? Porque na dificuldade que você melhora, né? É Porque eu verdade. penso assim, Jussiel, se tudo for bem sempre, você não vai melhorar, cara. Verdade. É até meio esquisito, né? Falar assim, pô, o cara tá querendo passar por dificuldade, né? Mas é todas as vezes da minha vida, seja tanto na vida profissional como na pessoal, que eu passei alguma dificuldade, foi quando eu melhorei como pessoa, melhorei como profissional, né? Então, assim, a dificuldade, ela vem para te ensinar, né? E você tem que saber aproveitar isso, né? Toda coisa ruim tem um lado bom, né? Que a gente aprende com aquilo, né? E é por aí, né? Acho que esse é o caminho, né? Que a gente tem que tomar sempre. Daí eu entrei na Nutrimental, como você já contou a história, né? Fiz um monte de coisa diferente, porque eu tinha que fazer, e acabei, graças a Deus, sempre me dando bem lá dentro, né? Fui campeão nacional de vendas, né? Porque eu achei um segmento que todo mundo não imaginava, que eu achei um segmento que dava um volume muito grande de vendas, né? Foi legal pra caramba, né? E aí depois resolvi, mais uma vez, né? Fazer as coisas sozinho, né? Foi quando daí, lá em 1999, eu fundei a F Ortiz, né? Ô, Ortiz, pegando esse gancho aqui, a gente sabe que uma barreira muito grande é você vencer, sair do CLT, né? As pessoas ali que querem, entre aspas, uma certa segurança. E você, quando você vai empreender, meio que você está correndo um risco. Como foi para você essa transição de sair de algo estável, onde você já era campeão nacional de vendas, deveria ter uma excelente remuneração, Sim. e ir para o desconhecido? Porque muitas pessoas têm esse medo, receio, né? esse medo. O que você pode falar sobre isso? Como que foi isso para você? Então, eu costumo brincar que se você tiver com medo, vai com medo mesmo, né? E foi assim que eu fiz, né? Eu tinha, nos últimos já anos, né, Jussiel, eu já tinha essa vontade, né? Eu acho que a gente tem que criar essa vontade, né? Você tem que estar certo daquilo que você quer, né? Não pode ter medo, como você falou, né? Porque imagina, aquilo que você me disse é mais pura verdade. Eu tinha, se a gente trouxer para os salários de hoje, eu tinha lá um emprego de uns 25 mil reais por mês, Meu de Deus. salário, 25 mil, carro, hotel 5 estrelas, viagens, né? Porque você sabe que Tudo quem trabalha pago, numa grande né? empresa é tudo pago, né? Claro. E é uma vida bacana, né? Só que eu sabia que aquilo ali era aquilo, né? E o que eu poderia galgar lá, ser gerente, diretor, né? Mas não era aquilo que eu queria, né? Eu sempre fui muito sonhador, por isso que o pessoal coloca o nome da minha palestra de O Poder dos Sonhos, né? Mas é aquela história, você tem que sonhar e realizar, né? Não adianta ficar só no sonho, né? E eu sempre sonhei em ter o meu negócio próprio, né? E quando eu vi que eu tinha jeito para vendas, eu falei, poxa, eu vou montar o meu negócio. Eu não tive medo, sabe? Eu tive frio na barriga, foi até meio que inconsequente, porque eu tomei a decisão, vamos sair, né? A sorte que eu tive, que a empresa me ajudou, né? Fez a indenização, me pediu para que eu ficasse junto com eles, né? Eu continuei com a Nutrimental, né? Mas foi assim, foi na cara e na coragem, tendo medo mesmo. E a empresa foi muito legal nessa parte, né? Porque no outro podcast, me corrija se eu estiver errado, Fernando, você ia sair e aí uma das pessoas de lá dentro falou, espera mais um Exatamente. pouquinho, porque vai acontecer isso, isso, isso. E você vai... Então, é isso que aí que eu falo também, inclusive, né? Para as pessoas que estão lá do outro lado ainda, né? No CLT, eu falo assim, olha, trabalhe sempre com a cabeça de dono. Porque se você trabalhar com a cabeça de dono, a empresa vai reconhecer, você vai ter reconhecimento lá dentro. E eu sempre fui um cara que, para mim, a Nutrimental era como se fosse minha, sabe? Eu fiz de tudo para aumentar as vendas. Quando tinha algum problema, eu mesmo procurava resolver, né? E eu acho que isso foi que me ajudou. Tanto que foi quem fez isso foi um gerente. Falou, cara, espera, nós já estamos num processo aí de tornar algumas pessoas autônomas, né? Então espera, você vê, eu poderia ter saído naquela época, aí acabei ficando, foram mais alguns meses, 3, 4 meses, tive sorte, mas é aquela história, né? Você tem que ter algum, né? Se você não é relevante para o lugar onde você trabalha, provavelmente não teriam me dito nada disso, né?
Mas a gente, como tinha relevância, eles, não, espera que a gente vai sair, e fizeram de tudo, fizeram um baita de um acordo comigo, né? A única coisa que eles queriam era que eu continuasse trabalhando com eles, né? E foi assim que eu comecei, com muita vontade e muito sonho. Nossa, sonhava, é legal, né? Porque quando eu comecei, eu falei, poxa, eu acho que a gente tem que sonhar. Você vai fazer qualquer coisa que você vai fazer, eu sonhava que eu tinha que ser o melhor, né? Eu queria dar o melhor para tentar ser o melhor, né? E na época a gente tinha o Ayrton Senna, né? Porra, você via aquele cara quebrando recorde atrás de recorde, né? Falava, poxa, se esse cara faz, né? Eu também posso fazer, né? Que é uma coisa que eu entendo hoje quando eu vou fazer uma palestra e depois que acaba a palestra eu começo a receber um monte de directs, né? Algumas pessoas choram, né? Eu até brinquei um dia com o Marcelo, falei com ele, pô, Marcelo, as pessoas choram, né? Será que eu estou exagerando, né? E ele me falou para mim, você não caiu a ficha, né? Você é um cara que qualquer um se espelha, que pode ser igual a você, o melhor. Até eu falo para elas, quando eu recebo um direct, eu falo, olha, tomara que você seja bem melhor do que eu, né? Eu acho que as pessoas se veem ali, né? Porque eu consigo mostrar que é possível, né, Jussiel? Você tem que acreditar. Não é possível que você vai fazer um negócio e você não acredite que você olha aí a tua história, né? Alguma vez você duvidou do que você era capaz de fazer? Nunca, né? Porque se você duvidar daquilo que você é capaz de fazer, você não vai fazer. Você tem que acreditar realmente, né? Chegar ali e falar, olha, eu vou conseguir fazer. E é muito doido que parece que o universo conspira, né? Só entende quem faz, né? Acho que é muito louco, né? Você, Karen, que está junto com o Jussiel, vocês devem passar um filme na cabeça de vocês lá do começo, né? Muito. Você vê, hoje o negócio de vocês é super relevante, né? Poxa, olha o tanto que vocês cresceram, né? Então, assim, como é que as pessoas ainda... É aquilo que você falou, né? Tem aquele mindset, será que eu vou conseguir, né? Não pode pensar assim, né? Tem que falar, não, eu vou conseguir. E demora, não é fácil, né? Outro conselho que eu dou, né? Que as pessoas tenham muita força de vontade e resiliência, porque as coisas não caem do céu, né? Você vai errar um monte, vai ser difícil, porque você não está sozinho no mundo, né? Tem um monte de concorrente, mas se você acreditar que você é capaz de fazer, aí esse é o que faz a coisa acontecer, né? É aquela história de você acreditar em você mesmo, né? Por mais simples que a gente seja, né? Eu nunca fui o melhor cara, o mais preparado, nada, mas até brinco, né? Que eu falo assim, eu não desisto nunca, né? E aí é difícil você concorrer com uma pessoa que não desiste nunca, porque a grande maioria das pessoas, elas ficam pelo caminho, né? Não é nem que a pessoa não vai conseguir, que ela não... Às vezes a gente fala assim, poxa, o cara fulano não conseguiu, mas você vai ver a história dele, é porque ele desistiu no meio do caminho, no segundo, no terceiro empecilho, ele largou mão. Nossa, eu tinha todos os motivos do mundo para ter desistido, Jussiel, todos. Eu não conseguia entrar em lugar nenhum, eu quebrei, fiquei sem nenhum dinheiro, recém-casado, sem poder voltar para casa, é difícil isso. Só quem passa por isso sabe, né? Imagina a vergonha, a minha esposa vendeu o carro dela. Ela tinha ganhado do pai, né? Do pai, ela vendeu o carro dela, botamos lá dentro da empresa, eu gastei a grana do carro dela, eu tinha vergonha de voltar para casa, porque eu falava, poxa, imagina, né? O meu sogro vai me olhar, vai falar, cara, aonde eu fui amarrar o burro da minha esposa, né? Olha só, né? Mas eu tinha certeza que aquilo lá ia virar uma hora, né? E aí chega uma hora que Deus, né, olha por você e fala, não, agora eu já castiguei bastante dele, né? Ele já aprendeu bastante, que foi bom até, né? Que é uma lição, né? Aquilo que eu falo, tudo que vem fácil vai embora fácil, né? Você não valoriza, né? Não tem aprendizado, né? Para mim foi um aprendizado gigantesco, né? E a história da F-Ortiz também tem uma série de pepinos, né? Grandes também, foi onde a gente foi superando, né? Foi passando e foi melhorando, né? Melhorando um pouquinho a cada dia é o grande lance, né? Que legal, que legal. Que história, né? Eu já tinha ouvido o Fernando em outras oportunidades, em outros podcasts. Eu também sou um grande consumidor de podcast, do seu podcast. Me identifiquei muito com a sua história. Que eu ia te perguntar. O seu pai, então assim, você seguiu o caminho do seu pai. Seu pai era representante. Isso. A minha grande pergunta é, ele era um negócio dele ou ele tinha um negócio? Porque hoje você tem um negócio, tem uma diferença, né? Quem trabalha com serviço, principalmente quem é autônomo, você tem dois caminhos. Ou você ser seu negócio, você ser muito bom, ter o teu valor, aumentar o teu valor a hora, você construir uma autoridade e tá tudo certo, não tem nada de errado, é um caminho. Ou você fala assim, poxa, eu sou o meu negócio. Como eu paro de ser o meu negócio e crio um negócio de verdade? Que foi o que aconteceu contigo, você escalou o seu negócio.
O seu pai era um negócio dele ou ele tinha um negócio? Ele tinha outros representantes que trabalhavam para ele? Como que era isso? Então, como eu te falei, né? O esquema dele era muito amador, né? Era ele e o outro era minha mãe, tadinha. Ela que pegava os recados, eu me lembro muito bem disso, né? Quando alguém queria contactar com ele, tinha que deixar um recado na minha casa e aí ele entrava em contato. Então, assim, não tinha profissionalismo, entendeu, Jussiel? Era aquele negócio, aquele business ainda antiquado, né? Tradicional, que é um problema muito grave da nossa classe, né, de representante comercial, que ainda tem muita gente que atua desse jeito. Eu rezo muito para que todos caiam a ficha de todos, né, para ver que, poxa, tem que empreender. Hoje ainda a barreira que essas pessoas têm de acreditar justamente naquilo que você falou, né? Poxa, mas eu vou colocar um cara lá, ele vai me dar um bypass, né, vai me pegar o meu negócio. A grande maioria dos meus colegas representantes ainda continuam com esse pensamento. Olha isso. De que se colocar alguém a mais, vai dar um bypass, vai entrar na justiça contra ele. Então o cara não cresce, né? É ele vai ficar refém dele mesmo. E é muito interessante que até pouco tempo atrás, a gente, quando começava um trabalho com uma nova representada, a gente ia fazer lá o trabalho de entender como é que faz. A gente chegava o pessoal chegava a perguntar para a gente, onde que eu deixo o recado na hora que precisar falar com vocês, na tua casa? Eu falava, mas como assim na minha casa, né? Eu falei, eu tenho escritório, né? Eu tenho uma equipe, né? Não é em casa. Porque a maioria, né, dos representantes não tem esse mindset, né? Eles são um negócio, Eles né? são um negócio. A grande maioria ainda. E se você dar um conselho para a pessoa, como eu venço a barreira de parar de ser o meu negócio e criar um negócio de verdade? Como foi para você esse processo? Esse processo é você ter o entendimento de que se não for assim, você não vai crescer. Uhum. Né? Você tem que ter bem claro esse entendimento, né? Eu tinha bem claro isso. Eu não poderia ficar fazendo a mesma coisa que meu pai fez. Eu era uma testemunha viva da vida dele, né? Ele era um baita de um vendedor, mas ele era limitado porque ele não tinha esse mindset, nem de colocar, na época chamava-se de preposto, né? Uhum. Meu pai tinha essa mesma cabeça, não vou pôr preposto, né? Ele teve 1 ou 2 prepostos na vida dele, mas assim, uma coisa bem, bem amadora, né? Então eu falei, não, eu não quero isso, né? Foi bom porque, como eu te falei, né? Eu tive vários exemplos, né, ao meu redor. Eu falei, eu não quero isso, né? E bem, desde o início eu sabia, eu fiquei ainda alguns meses num esquema muito amador em casa, ficava de pijamão até meio-dia, isso daí me envergonhava. Eu falei, não foi para isso que eu saí, para montar uma empresa, para ficar no mesmo esquema do seu Fernandes, né? Ou até pior, né? Em casa lá de pijama, né? E aí eu falei, não, chega, botei meu escritório, mais que aquela história, você tem que ter pé no chão, né? Pequenininho, sem vergonha nenhuma, uma salinha de 20 metros quadrados, contratei uma primeira pessoa, tive que treinar, achei que aquela história, né? Quando a gente vai empreender, o empreendedor acha que tudo cai do céu para ele, né? Pronto, né? Não é pronto. Tive que treinar essa pessoa durante um bom tempo, porque ela não tinha mínima condição de atender um cliente. Falei, meu Deus, vou perder tudo que eu tenho aqui, né? Tive que ficar com ela lá. Aí perdi tempo de ir para o campo. Mas assim, José, eu sempre acreditei. Eu sabia que eu tinha que ter um time, cara. Né? Porque eu acho que ninguém faz... É muito interessante, né? Que as pessoas falam, ninguém faz nada sozinho. Eu já tinha, não estou querendo aqui, né? Mas eu já tinha isso comigo desde lá de 1990, que ninguém faz nada sozinho, né? Falei, poxa, eu não vou conseguir fazer. Eu tenho um limite, né? A gente é humano, né? Chega num passo que você não consegue mais daí. Então eu sabia que eu tinha que ter um time. E trazer gente, né, boa, né? Não vou dizer agora que o pessoal fala, nossa, tem que ter gente melhor do que você, né? Mas eu sabia que eu tinha que trazer gente boa para poder realmente fazer com que as coisas acontecessem, né? E foi assim que realmente a F. Ortiz, a história da F. Ortiz, o sonho pode ter sido meu nos primeiros meses, mas hoje esse sonho ele é um sonho compartilhado, com né? um monte não, né? Somos em 16 pessoas, né? Mas com essas pessoas, e assim, bacana que a gente pode dizer que pessoas que têm uma alta performance, né? Porque o faturamento hoje nosso é um faturamento alto, né? Mas feito com poucas pessoas, né? E essas pessoas continuam com a mesma gana de lá de trás, de querer sempre chegar no limite e ultrapassar esse limite. Esse é que é o bacana lá da F. Ortiz. O clima que a gente tem lá dentro é exatamente esse, de que não tem limite, né? Eu acho que a pessoa tem que ter isso dentro de você, né? Porque eu tenho um vídeo do Senna que ele fala, né? Quando você chega no limite, você vê que você pode ir um pouquinho mais do limite. E foi assim com a gente, né? A gente tinha um sonho de chegar em R$1 milhão de faturamento. Será que isso vai dar, né? No mês, né? Quando a gente chegou, poxa, alcançamos, né?
o nosso sonho. Só que daí, você não pode cair na zona de conforto, de achar que aquilo ali era o ponto máximo, né? Daí a gente viu que dava para chegar em 1.200. Depois você chegou em 200, dava para chegar em 1,5. O 1,5 dá para chegar em 1.700. Daí veio assim, né? Foi indo, foi indo. E aí que eu falo que é a grande mágica, né? Você falar assim, poxa vida, né? Como é que a gente consegue? O ser humano é muito louco, a gente não aproveita, né? Acho que nem 10% do que a gente é capaz, porque tudo isso foi através realmente de esforço e de cabeça funcionando, né? E a gente foi adquirindo, foi quebrando o limite, né? E é muito bacana, e você não deixar... O interessante é que lá a gente comemora até, o Jussiel, se você está comprando, você é meu cliente, está comprando 10 mil reais comigo por mês, você passou um pedido de 20 mil, a gente comemora. Olha porque aí. é uma vitória, né? E eu acho que esse ambiente tem que estar, né? Você tem que estar com esse, vamos dizer aqui, com o tesão de continuar fazendo com que aquilo ali cresça, né? Com Você certeza. não pode cair na mesmice, né? Porque eu acho que o grande perigo que eu vejo é que a pessoa chega num patamar ali, ela fala, aqui tá bom, né? Lá na F-Ortiz a gente quer sempre passar, né? A gente sonhava em chegar, né? E a gente chegou em volumes que a gente não imaginava. Não vou ser, né, hipócrita de falar, não, eu sabia que eu ia chegar nesse volume. Não sabia. Eu fiquei sabendo que era possível, porque você vai chegando, você fala, não, dá para fazer, né? E a gente foi indo e foi fazendo. E essa é a meta lá no escritório. A gente não pode desistir. A gente sempre sabe que dá para chegar um pouquinho mais. Ô, Fernando, e é legal. Eu queria te perguntar sobre esse início que você teve essa pessoa, que você treinou ali. Vocês estavam com quantos produtos nessa época? A gente tinha só nutrimental. Só nutrimental. E aí, em seguida, eu peguei um forno. Ah! Porque o que acontece? Eu achei que eu ia sair da nutrimental, aquela história, né? Pô, fui campeão nacional de vendas, vou bater na porta de um monte de empresa e vou conseguir uma representação na hora, né? Pô, tem um cara... E acontece que eu esqueci no meu plano de negócios, eu esqueci de colocar esse negocinho no caminho lá, de que todo mundo já tinha gente fazendo alguma coisa, né? E aí não é fácil. Eu era um desconhecido. Eu era conhecido na Nutrimental, mas eu não era conhecido por uma outra empresa como um cara que fazia o negócio, né? Não, ó, já tenho gente fazendo lá. E aí o negócio foi complicando. Daí eu tive que... Por isso que outra coisa, né? Graças a Deus, durante esse período eu já sempre fiz muita amizade, né? Meu filho, uma vez, a gente estava no táxi em São Paulo e virou, pai, você é amigo de todo mundo, né? Você fala com todo mundo, né? E eu sempre fiz muita amizade e não por interesse, mas quando você tem um círculo muito grande, né, que é o network, né? Uma hora alguém vai te ajudar quando você precisar. E esse meu cliente me ajudou a pegar o forno, embora fosse um negócio impraticável, né? Porque era um negócio muito caro, era um negócio bacana, né? Disruptivo, mas para a realidade minha do Paraná, do interior, era fora da realidade. Mas graças a esse forno, eu tive uma participação na Fispal, foi onde eu conheci a minha primeira representada de EPIs, né? Que foi aí onde a gente começou, né? Que daí eu acreditei, aquela história, quando você visualiza, né? Eu acho interessante, né? Que a gente tem dentro da gente, né? Bate aquele negócio e fala, poxa, isso aqui vai arrebentar, né? E eu me lembro que eu fiz uma reunião com os meus colegas, né? De ex-nutrimental. A gente teve uma oportunidade de estar todos juntos numa reunião que a Nutrimental fez já com a gente terceirizado. E eu fui num quarto lá, chamei todo mundo e falei, gente, ó, tem um negócio assim, assim, assim. São luvas, né? A gente vai poder ganhar muito dinheiro. Isso aqui é um volume maluco, né? Aí um cara falou assim, nossa, parece que você foi abduzido por essa empresa, né? Tá acreditando, né? Eu falei, gente, isso é o futuro. Porque naquela época, lá em 1999, quem que usava EPI? Quase ninguém. E aí que está o grande lance, né? O que é EPI? Só para ficar claro, pessoal. Equipamento de proteção individual. Ah, legal. Que era uma coisa que as empresas pouco usavam, né? Hoje já é difícil, imaginem na década de 90. São produtos para atuar na área preventiva. Preventiva, né? Exatamente. Ótimo. E muitos deles são recorrentes, né, Jussiel? E de grande volume. Então aquilo para mim, poxa, eu falei, caramba, achei, né, o que eu precisava. Só que nem eu falei para vocês, levou 3 anos para a coisa acontecer, né? Nesses 3 anos, alguns colegas que eu chamei desistiram no meio do caminho, não ficaram, né? E eu continuei. E uma parte bacana dessa história do Fernando é que ele teve que tomar uma decisão, assim, bem complicada, né? Porque na hora que ele pegou essa representação, né, Fernando? O cara falou assim, você consegue me atender dentro desse prazo?
E aí o Fernando, consigo, Exato. consigo. Que é muitas vezes isso Vamos que a gente tem vender que fazer, primeiro, né? depois a gente entrega. Depois a gente vê como que a gente resolve esse pepino, né? Mas nessa vida de empreender, de você vender, essa questão mesmo do vendedor raiz, né? Que a gente aqui tá entre 3 vendedores raiz, né? Bater porta aqui a gente sabe fazer, né, Gisele? Com certeza. E muitas vezes a gente tem que tomar essa decisão, né? Falar, não, deixa isso aqui, eu vou vender isso aqui, depois eu vejo como que eu vou entregar. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta pro Fernando, que tá queimando aqui dentro de mim. Sabe por quê? Porque assim, ó, se eu fosse autônomo, eu queria fazer essa pergunta. E como a ideia do podcast é fazer perguntas que direcionem entregas, que vão ajudar as pessoas a sair, de repente, do plano do estado A para o estado B, eu acho essa uma pergunta muito importante. Quem é médico, advogado, vendedor, representante, são autônomos que têm uma crença que eu sou o meu negócio e eu não consigo escalar. Pô, se eu sou dentista, por que eu vou contratar outro dentista? Ele vai trabalhar para ele. Sim. Se eu sou advogado, como que eu vou ter outros advogados? Ele vai trabalhar para ele. Era uma crença que eu tinha. Eu trabalhava com consórcio, vendedor de consórcio. Como que eu vou conseguir ter uma equipe vendendo consórcio se a pessoa pode se plugar direto a uma administradora, por exemplo, que é o teu caso, né? Como com um representante que pode se plugar direto à indústria, vai querer atuar debaixo do meu guarda-chuva. Então, essa é uma crença. E o primeiro ponto eu tenho aqui a minha visão de como eu venci isso, né? Mas eu queria saber a sua resposta, Ortiz. Como uma pessoa, qual seria o passo a passo para a pessoa que tem essa crença, quebrar essa crença de que você pode ter um negócio de verdade, mesmo sendo um profissional autônomo, seja de qual segmento, seja representante, médico, advogado. Qual seria, na sua visão, o processo para a pessoa quebrar essa crença? José, essa é uma pergunta, né? Eu acho que assim, primeiro, você tem que ter a vontade mesmo, né? Porque a gente vê que muitas pessoas se acomodam com aquilo que estão, né? E aí, assim, você acreditar que dá para fazer, né? Você procurar, principalmente hoje, né? Existem N locais onde se você tem a vontade de escalar, eu acho que a gente tem que ser humilde também de falar, poxa, eu vou procurar ajuda, né? Hoje a gente tem muita oportunidade aí, né? A minha história com a gestão 4.0 da época foi exatamente isso, né? De querer buscar alguma coisa que fosse me ajudar a entender como que eu poderia estar fazendo um negócio de uma maneira diferente, né? E fazer com que as coisas escalassem de uma maneira melhor, né? Mas eu acho assim, esse mindset que tem que mudar, né? De acreditar que você pode montar. Como é que... Eu tenho um amigo em Londrina que montou essas clínicas de dentista, né? Poxa, o cara tem 500 clínicas hoje. Olha né? isso. Por que ele fez e a maioria dos dentistas não fazem, né? Eu acho que tá no mindset, né? Daquela história que nem você falou, de falar assim, poxa... Primeiro, eu acho que muita gente desiste ou não faz o Jussiel, porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá muito trabalho. Né? A gente falar da trabalho aqui parece que é uma coisa pequenininha. Na verdade, você tem que usar a cabeça, né? E a pessoa tem que quebrar essa barreira, né? Porque o medo, quebrar essa barreira, né? De achar que é difícil demais, não vai dar certo, né? Eu não vou conseguir. Então, você tem que ter isso daí, né? E não ter medo, e arriscar, fazer. Eu acho que todos têm. Por que tem gente que tem clínicas médicas em todos os lugares aí, né? Faz uma... Nós temos um caso, né? Dentro do nosso grupo lá, né? E ontem eu até fui... Imagine o Vinícius do Mais Um Café, né? Vini. Que em 3 anos saiu do 0 para 550 unidades de café espalhadas pelo Brasil. Poxa, o cara acreditou, né? Ele quebrou aquele mindset de que isso é difícil, né? Eu acho que, infelizmente, no profissional liberal, é o medo, né? É a falta, né? Dessa noção de que dá para fazer, né? Dá para escalar, dá para fazer um negócio diferente, né? Eu vou complementar isso. Não, total, assim, eu vou complementar, então, assim, eu vou deixar uma receita aqui para quem, pô, sou autônomo, o que eu tenho que fazer, então? Bom, primeiramente, você precisa querer. Então, se eu for, vamos fazer uma receita de bolo. Eu preciso querer. Eu realmente quero ser grande, porque tem pessoas que têm medo de ser grande. Tem. E tá tudo certo. E é melhor ficar no canto É melhor dele, ficar daí. onde tá. Não tem a ver com, pô, eu preciso ser grande. Tem que parar de achar que a gente tem que fazer aquilo que os outros querem que a gente faça. Então, não tem certo, não tem errado. O que é felicidade para você e o que é sucesso para você? Se para você... É muito relativo, né? Exatamente. Tem eu fui num evento do Tony Robbins, que é o curso premium dele para gestores, até recomendo você fazer, sensacional.
e ele colocou um exemplo muito claro. Ele falou assim, gente, e eles colocaram mais o seguinte exemplo. Bom, nós temos aqui o Messi, que ele chama de artista. O artista é aquele cara que quer pôr a mão na massa e ele ama fazer aquilo. É isso. Ele não quer partir para o segundo nível, que seria o quê? O treinador. Aí ele colocou, então imagina o Messi, e aí você tem o treinador do Barcelona. Só que aí vem um terceiro nível, que é o cara que quer ser o dono do Barcelona, que contrata o treinador, que treina o time ali, o Messi e outros jogadores. Ele falou, quer ver como é que não tem certo, não tem errado? Messi, quando ganhou na última temporada? Foi algo em torno de 180 milhões de euros. Treinador do Barcelona, 6 milhões de euros. Barcelona fechou em 1 bilhão negativo. Quem disse que ser o dono, o empreendedor, escalar, vai gerar os melhores resultados? Então, qual foi a lição? Fica ali, você precisa fazer aquilo que você é bom. O Messi ele não quer ser dono do Barcelona, ele quer jogar bola. Isso. Ele não quer treinar um time. Pô, Messi, você pode treinar um time. Não, mas eu não quero treinar um time, eu quero jogar bola. E tá tudo certo. Então, acho que o primeiro erro que as pessoas cometem é viver aquilo que os outros querem que ela viva. Que ela viva. Então, é um perigo. Esse é um grande perigo. Né? Esse é um grande perigo. Então, primeiramente, eu preciso querer. Beleza. Uma vez que eu querer, eu preciso vencer a barreira do medo. Pô, mas eu tô com medo. Aí você usou uma frase. Tá com medo? Cria coragem, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Terceiro, e aí é um ponto importante. Eu preciso, como que eu sei que é possível eu vencer essa barreira de deixar de ser o meu negócio e me tornar um negócio de verdade? Aí você precisa buscar referências externas. Tem eu esqueci o nome dele agora, antigamente, e essa é uma história real, só não me lembro o nome agora do corredor, que antigamente dizia que era impossível correr 1 milha, se eu não me engano, em 5 minutos. A gente até viu isso no Seios Club. Em 5 minutos, 1 milha. Por quê? Porque os próprios médicos falavam, não, se correr nessa velocidade para atingir esse objetivo, vai dar ataque cardíaco, o ser humano não é capaz. Até que veio uma pessoa, que eu não me lembro o nome desse corredor, e ele correu 1 milha em 5 minutos. Naquele mesmo ano, tiveram mais de 30 pessoas que correram 1 milha. Hoje é muito comum uma pessoa, né, qualquer pessoa aí que pratica esportes, correr 1 milha em 5 minutos. O que mostra? Quando você vence a barreira da crença de se alguém fez, eu também posso. Eu também posso. Então, outro dia veio me chamar no Instagram ali, um pessoal falou, pô, eu sou nutricionista, só que no meu negócio não tem como eu escalar o meu negócio. E eu estou sobrecarregado. O que você faria? Ele me mandou isso no direct. Certo. Eu fiz questão de responder ele, porque assim, me pulsou. Eu falei assim, aí eu perguntei para ele assim, e aí, como fala o Einstein, né? O segredo da vida não está em obter boas respostas, e sim em como fazer boas perguntas. Eu perguntei para ele, tá, existe alguém do teu mercado que já está fazendo isso? Pô, tem nutricionista aí que nem você falou, seu amigo lá, 500 clínicas de nutricionista. Tá, se ele fez, você também pode fazer. Vai você lá, já tem uma referência. Estuda como ele fez e põe a... Isso aí. E é o que a gente chama de benchmark. Né? Que é o quê? Eu vou ver se tem alguém que fez, eu busquei referências externas. Então, primeira crença que vai quebrar. É possível. Porque se alguém fez, eu posso fazer também. Agora, como eu vou fazer? Aí é outra história. Pô, vou fazer um benchmark, eu vou ver o que ele faz. Eu vou me preparar para isso. Vou me preparar para isso, vou modelar, né? A gente fala modelar, fazer aquilo que funciona para o outro e trazer a minha essência, os meus valores. E com isso eu consigo vencer a barreira aí de entender que é possível sim eu avançar para um próximo nível. Então eu acho que isso daqui a gente deixa uma receita bem completa, né? De como eu venço essa barreira de parar de ser o meu negócio e me tornar um negócio de verdade. Mas isso se você quiser, você não é obrigado. E acreditar, né? Que eu acho que é o mais importante também, né? E achar e ver que é possível, né? É que hoje as pessoas têm muito medo, né, Jussiel? E não pode ter esse medo todo. O cara tem a vontade, ele viu que alguém faz um negócio parecido com o dele, mas ele fica sempre naquela, né? Não, vou pensar mais um pouquinho, e o tempo passa, né? Às vezes eu acho, Fernando, que a gente se aconselha também com pessoas erradas. Não sei se acontece isso lá em Londrina, mas aqui em Maringá acontece muito. A pessoa fala assim, eu quero investir. Deixa eu perguntar para o meu pai, que é padeiro, o que ele acha sobre investimento. Não, ele vai achar que você é louco. Exatamente. Se eu chegasse para o meu pai, tadinho, ele não teve oportunidade de... Ele viu uma parte do sucesso da F.O.T.s, né? Depois ele veio a falecer, né? Mas realmente, ele era um cara que ficava preocupado. Você está contratando muita gente, né?
olha, cuidado, né? Então você vê... É um universo diferente daquilo Exato, que ele por isso que viveu. às vezes muita gente fala assim, poxa, parece até ser meio pedante, um cara que fala assim, você tem que se cercar de pessoas positivas, né? Não é isso. Não dá para conviver com gente negativa, não tem dá. como. Infelizmente, é uma verdade. Não é por maldade, não é nada, entendeu? Mas a partir do momento que você vira a chavinha lá da tua cabeça, do teu mindset, você vê que tudo aquilo que você quer, você consegue fazer, já não dá mais para conviver com um monte de gente que pode até ter sido teu melhor amigo, né? Mas que tem sempre aquela nuvem negra, né? Ó dia, ó vida, né? Não, é melhor não fazer isso, né? Cuidado que você vai quebrar a cara, né? Não tem como, cara. E assim, e é muito legal, né? O Jussiel sabe disso. Esse negócio da gente ter partido para o lá do G4, onde você começa a conviver com tanta gente bacana, né? Diferenciada, né? Você se obriga a melhorar. Mesmo que você não queira. Você, até por uma questão de vergonha, né? Você fala, poxa, imagine para mim. Imagine no meu caso, vocês são... Pô, todo mundo jovem, né? Jovem. Imagina eu chegar lá, então, eu chegando lá, com 50 e tantos anos, no meio dessa moçada, e tem um negócio que eu acho que eu nunca comentei, né? Eu adoro estar no meio de gente bem mais nova do que eu. Até porque é aí que está o diferencial, né? Porque Tá atualizado, né, das coisas novas que estão acontecendo. A maioria, não estou criticando, mas muitos amigos meus já estão, né? Tipo, já conquistaram tudo que queriam, né? Eu posso ter conquistado um monte de coisa, mas eu ainda quero mais, né? Eu não perdi ainda a vontade de continuar crescendo, de fazer outras coisas, né? Agora, por exemplo, a F Ortiz está começando um novo projeto, que é um projeto totalmente diferenciado daquilo. Meu business é um business, eu brinco, né? Analógico, né? E agora a gente está começando lá o trabalho com a Rentbrella, que é um negócio de compartilhamento de guarda-chuvas, né? Já trouxe 2 pessoas, não vai ser a mesma equipe, são 2 pessoas diferentes que estão fazendo trabalho junto comigo lá. E aí eu renasci de novo. Eu até estive com as pessoas essa semana da Rentbrella, falei, olha, cara, eu estou sentindo de novo eu estou tendo o mesmo sentimento que eu tive há 20 e tantos anos atrás, né? Quando eu comecei o trabalho com EPIs, né? Que eu vejo que esse negócio de disruptivo, de tecnologia, é o futuro, né, Jussiel? É verdade. Não tem como fugir disso. A gente fez uma visita agora num grande grupo lá em Curitiba. A gente vai começar um projeto piloto lá. É muito bacana. E você estar diante de um diretor de uma grande empresa e ver que o cara ficou assim, embasbacado. Meu Deus, existe esse negócio, né? Então, você sentir de novo, falei, poxa vida, mais uma vez, acho que eu achei um outro negócio, né? Que vai ser diferente, que vai trazer de novo, né, um novo gás para nós, né? Para todos nós. E é assim que você tem que viver sempre. Ô, Fernando, e sabe o que eu queria perguntar? Da F Ortiz, como que é setorizado lá hoje? Quem te ajuda? Então, hoje o nosso braço direito lá é a Ana, né? A general, que todo mundo conhece. Ela veio, né, quando a gente começou... Ela sabe que você chama ela assim? Sabe, desde, vixe. Aliás, é a general mesmo, né? Ela que toma conta de tudo. Eu só me engano que eu mando lá alguma coisa, né? Mas hoje quem manda para valer mesmo é ela, né? E eu... sem brincadeira, mas a gente deve muito a ela, né? Metade do nosso sucesso foi a Ana, porque ela veio e organizou o negócio, a casa, né? Ela é administradora de empresa, ela administrava uma empresa, e aí eu falei, olha, vem administrar aqui junto comigo, né? Isso aqui é teu também, né? E foi legal porque a gente sempre conseguiu... No começo foi complicado porque marido e mulher, né? Ficava depois das 8 da noite falando de negócio. Falou, ó, tem que dar um tempo, né? E a gente conseguiu conciliar isso, né? E essa parte realmente administrativa e financeira, principalmente administrativa, porque eu era muito bonzinho, né? E aí e outra sonhador, né? Você quer fazer tudo, você quer contratar 5 vendedores de uma vez, comprar 5 carros de uma vez, eu falo, calma, não é assim. Contratamos 2 agora, daqui um tempinho mais 2, que não tem dinheiro para tudo, né? A gente acha que... E foi até bom, porque a gente passou dificuldades na F Ortiz, que se não tivesse ali a administração dela, né, guardando sempre dinheiro, a gente... Porque é aquela história, né? Muito empreendedor, né, Jussiel, começa a ganhar dinheiro e desvia o dinheiro da empresa, né? E é um pepino isso, né? Porque você começa a tirar de lá para comprar barco, comprar casa, na hora que a gente esquece que uma empresa vive de altos e baixos, né? Por mais sucesso que você tenha, tem fases que você vai precisar
segurar o rojão, né? Que nem diz o ditado popular, né? É isso aí. Empresa pobre, dono rico. É, Seria exatamente. esse conceito, né? Em vez de ser o Exatamente. oposto, né? Empresa rica. E aí, às vezes, porque é muito doido, né? Outro dia eu estava vendo lá, tem gente que tem muito bem, mas não tem a grana, né? Ele tá tudo ali Tá imobilizado, não tem fluxo de caixa. Não tem fluxo de caixa. Daí a empresa do cara, como é que faz? É complicado. E aí foi bacana isso, ela veio, nos ajudou muito, né? E aí a gente entendeu que tempo e dinheiro não é uma coisa que cai do céu, né? Tem que estar ali E isso ajudou bastante, né? Aí a gente depois, nós temos a equipe comercial, hoje nós somos em 16 pessoas, né? Eu tenho tanto time externo como interno, né? E eu tenho 2 pessoas, uma no TI, né? Um menino que trabalha conosco há muitos anos, que faz toda essa parte, ele é o nosso coringa, né? Aí eu tenho uma outra moça que toma conta de a gente fazer um pouquinho a mais para o cliente, que é enviar notas fiscais, saber onde está o pedido dele, tudo que é amostra, ao invés do vendedor ficar perdendo tempo de montar a amostra, ela que monta e passa para as indústrias, entendeu? Que legal. Porque o vendedor tem que estar ali para vender, né? Ele não pode ficar perdendo tempo com... Operacional ali, operacional. né? E agora a gente tem o Charlie, que é o nosso robô, né? É o nosso chatbot, que é muito bacana. A gente fez um projeto super legal, demorou um tempinho para acontecer, mas agora ele é real, e está ali, os clientes estão amando, né? Porque você imagina, a gente perdia muito tempo, a gente não tinha noção, né? Mas se perdia muito tempo no processo de cotação, montar um pedido, né? E hoje eles fazem tudo no robô ali, né? A gente tentou fazer com que não ficasse o mais humanizado possível, não tanta interação que você tem que ficar clicando 10 mil vezes no botãozinho para ele poder te dar todas as respostas, né? Mas hoje o cliente pode cotar pedido, fazer pedido, ver ficha técnica, ver entrega, tudo dentro do chatbot, a qualquer horário, né? Antes tem o horário comercial, onde os meus colaboradores trabalhavam, eu falo para os clientes, olha, hoje se você quiser fazer um pedido no sábado, você faz. Né? Faz a cotação no sábado, você levantou, está ali, quer precisando de uma ficha técnica, você pede para o robô e a gente botou o nome de Charlie, porque lá dentro do escritório era muito engraçado, né? As meninas chamam os rapazes de Charlie e os rapazes chamam as meninas de Charla, né? Eu falei, vamos botar Charlie o nome desse negócio então, né? Legal. Foi bem bacana, né? Tá um negócio que está dando super certo, né? A gente aprendeu isso lá no G4, né? É verdade. Eu tenho que trazer o G4 para patrocinador, tá? Porque todos os episódios praticamente eu falo do G4 e começar, né, a monetizar. Não, tô brincando, é que G4 é sensacional. Realmente te leva a um próximo nível, né? Exatamente. E você vê que legal, assim, José, eu acho que a receita do sucesso aqui do Fernando, ele já tinha sucesso e mesmo assim essa busca, né, por conhecimento, essa busca por fazer melhor, por crescer, fez com que ele implantasse alguns processos dentro da F-Ortiz, que fez com que ele tivesse um resultado muito melhor, tanto para a equipe, porque eu acho que essa questão da gestão do tempo, o tempo que o cara gasta ali fazendo o pedido, para o cliente, né? Então, eu acho que é muito... Você vê? E para o escritório tradicional, é muito complicado, porque a gente perde... Você imagine, o pessoal veio de São Paulo, né? E fez a medição, a gente perdia de 9 a 12 minutos nesse processo. Para um pedido só. Para um pedido. E a gente tem muito pedido, né? O volume da F-Ortiz é muito grande. Então, você imagina, ficava todo mundo sempre depois do horário, né? Para poder dar conta de tudo isso, né? E aí você tem que evoluir. E esse negócio que você falou, né, cara? Eu me preocupo bastante. Porque eu fico pensando assim, né? O que eu tenho que fazer para não deixar com que isso já é um business tradicional, fique mais desatualizado ainda? Não posso, né? Eu tenho uma obrigação para com todo mundo ali, primeiro para comigo, né? Porque eu não quero parar no tempo, e tem que fazer com que as pessoas que estejam ali ao meu redor também possam estar progredindo, né? Sim. Agora a gente contratou um dos programas lá do G4, né? Que é o Skills, né? O pessoal está amando, né? O desenvolvimento das pessoas, né? Que isso é uma falha que a gente tinha, eu assumo, né? A gente, durante todo esse tempo, a gente investiu muito pouco nas pessoas, né? Eu investia em mim, na General, mas e o resto? Verdade. Não adianta só você e a Karen, né, estarem voando e o resto da equipe daí vai acompanhar de que jeito, né? Sim. Então, Você sabe que lá no 6 eles fizeram uma provocação que eu achei interessante, né? Eles colocaram a imagem do Cristiano Ronaldo e falaram assim, o Cristiano Ronaldo, você acha que eles passam mais tempo treinando ou vendendo? Aí todo mundo, treinando. Aí coloca a imagem lá do Curry, né? Que é aquele cara que praticamente não erra uma cesta. Curry passa mais tempo
jogando basquete ou treinando? Treinando. O seu time comercial passa mais tempo vendendo ou treinando? Qual foi a resposta? Vendendo. E aí não precisou falar mais nada, né? É bem isso. Essa é a maior verdade. E é muito doido, porque isso daí não acontece só com empresa pequena não, viu, Jussiel? Tem muita empresa grande onde o pessoal está vendendo, não está treinando. Exato. Né? E olha que legal isso. Eu tenho um vídeo que eu coloquei na minha palestra do Oscar, que fala que você só fica bom se você treina. Aí. E essa é a maior verdade do mundo. Né? Se você não treinar, como é que você vai ficar bom? Né? E o treinamento ele tem que ter 3 áreas. Eu estava errando nesse ponto, né? Claro que isso mudou. A importância de você buscar conhecimento e desenvolvimento, né? Exatamente. E eu voltei assim, outro gestor, de verdade, porque eu entendi que eu era escravo da minha falta de conhecimento. Ou seja, meu conhecimento me levou até onde eu estou hoje. Mas as habilidades que trouxeram até aqui não vão te levar para um próximo nível. Se eu quero ir para um nível diferente, eu preciso jogar o jogo de pessoas que estão jogando esse jogo para onde eu quero ir. Para onde você quer ir. E aí eu fui buscar esse conhecimento, né? A importância de você se desenvolver, de buscar conhecimento. E ele fala a importância de você justamente treinar o seu time diariamente. Falei, cara, diariamente? Falou, diariamente em 3 áreas. Era outro erro que a gente comete. A gente quer treinar nosso time na parte técnica. Só que esquece de 2 outros treinamentos fundamentais, que é o quê? A parte de treinar comportamentos e treinar mindset. Justamente. Então, um treinamento ele tem que ser diário, mas ele tem que abranger 3 áreas específicas. 3 áreas específicas, né? E a gente erra muito nisso, isso, né? Porque senão o teu colaborador ali tá ainda com aquele mindset lá de dia, vida, né? Não, tem que estar todo mundo falando a mesma língua, né? Com o mesmo objetivo. Exatamente. Por isso que tem a cultura da empresa é importante, né? E aí entra a cultura, né? Tá todo mundo ali com aquela vontade, né, de ganhar, de continuar acreditando que dá para fazer, né? Porque você não pode ter, se você tiver alguém na equipe que não acredite que é possível fazer, é complicado, sabe por quê? Até porque ele estraga os outros, sabia? Infelizmente, eu aprendi isso, né, com o passar do tempo, e a gente deixou algumas pessoas dentro da equipe que ficaram fora, né? Porque infelizmente nem todo mundo vai acompanhar, né? E aí você demora demais para tomar uma decisão e é complicado porque daí esse negócio fica te segurando, né? Aí quando você se desvencilha disso, você vê que, cara, o negócio voa, né? Então, por isso tem que trazer gente com esse mindset mesmo, né? De que tem que acreditar principalmente nisso, né? Acho que a pessoa que tem fé, né? Vamos dizer, fé em Deus principalmente, né? Que Ele te habilita para você poder conseguir tudo que você quiser, né? Porque é Ele que está te dando, né? Às vezes fico meio assim, porque tem muita gente que não gosta, né, de falar nessa parte de crença e coisa e tal, mas eu acredito muito nisso, sempre tive muita fé em Deus, né? Por isso que eu falo, vai se cumprir a vontade dele, né? No momento que ele quiser. Então, acho que foi o meu negócio de aguentar esses 3 anos, os primeiros anos da F. Ortiz, foi muito que eu tinha muita fé em Deus. Falei, meu Deus, não é possível que o Senhor vai me deixar aqui na mão, né? Depois de tanto trabalho, tanta correria atrás e saber que eu acreditava naquilo, né, o Jussiel? Eu acho que o grande diferencial do empreendedor é acreditar, né? Quando você acredita... É o brilho no olho, né? Exatamente, o brilho no olho. Isso faz uma diferença maluca, né? E todo mundo do time tem que ter esse brilho, né? Senão acho que o negócio não acontece. Compartilhar do mesmo propósito. Mas esse erro que você cometeu, Fernando, a gente também cometeu. Mas é por isso que é tão importante esses processos, né? A gente buscar esses conhecimentos, estar inseridos em rodas de networking de pessoas que têm um conhecimento maior que o seu. Isso. Porque daí você aprende aquilo ali, modela, traz para o teu negócio, e aí realmente as coisas, é o que a gente aprende lá, né? É o que a gente aprende, no nosso né? clube, que se você for o cara mais inteligente da mesa, tem que trocar. Você tem que sair dessa mesa, vai para uma outra. E é verdadeiro isso, né? Puta, não é uma coisa falsa, ou nem, né? Tipo assim, pô, esse cara tá... Mas é mais pura verdade, né? Se você quer realmente progredir, você tem que estar com gente melhor do que você. É verdade. Como é que você vai aprender, né? Porra, para mim é muito bacana estar junto com vocês, né? Essa moçada nova, né? Pô, o Jussiel é um cara, né? Que ele foi lá no escritório, eu virei para ele e falei, cara, você é um avião, né, meu? Você vai... Isso aqui é só o começo, né? Porque você vê, e aí... Como que você fica do lado de uma pessoa dessa e não... Porque uma coisa é você estar feliz de estar nesse grupo, né? E você acaba se espelhando nisso tudo, né?
Não é possível, que nem eu falo, a pessoa só não aprende se ela não quiser. Né? Eu ontem escrevi até no grupo que a gente está lá, né, que eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Mais uma vez agradeço a Deus, né, porque o Ortiz de 2019 não é o mesmo de 2022. Nem passa perto. Eu estava mais pro lado daquele tipo, acho que já estou no limite, né, do que... Aí quando eu conheci o outro lado, né, que eu pude aprender e ver que existe um outro lado da vida, que é aquela história, né, de você é aquilo que você acredita que você é, realmente, eu falei, não é possível, né, e a graça, né, de ter podido estar no meio de um monte de gente realmente diferenciada, né, não tem como não aprender, não tem como não crescer junto, né, você vai, a régua sobe automaticamente, né. É verdade. E eu vejo assim, ó, você é um cara que já alcançou sucesso, claramente, você é uma pessoa bem-sucedida. A pergunta é, o que te motiva a continuar crescendo? Qual que é o seu, a gente chama de TPQL, ter pelo que lutar. Pelo que o Ortiz luta hoje? Qual que é o seu propósito para você continuar fazendo o que você faz, uma vez que você, como você mesmo disse, já poderia ter parado? Assim, não podia ter parado, né? Como eu falei, eu tenho 2 filhos para criar ainda, né? E, não é, e com a expectativa de vida que a gente tem, né? Então, eu acho que eu vou parar só com uns 80, porque eu quero viver uns 100 e tal, José. Claro. E a gente tem que continuar, né? Mas eu acho assim, tá no interior da gente, né? Essa vontade, né? Esse desafio de querer sempre estar melhorando, tá sempre... E eu sempre tive isso, né? Então, eu brinco, né? Às vezes eu escrevo, né? O cabelo ficou branco, agora tá diferente, né? A patroa fez eu dar uma pintadinha no cabelo. É o primeiro lugar que eu tô vindo sem cabelo branco. Ficou bom, viu, Ana? Ficou ótimo. Então, e aí a minha filha tava pegando no meu pé. Pai, você tá com esse cabelo muito branquinho, não pode, não sei o que lá. Aí eles me convenceram, tá? Vamos ver. E aí, eu acho que está dentro de mim, sabe, Jussiel? É muito legal. Se eu não fizer isso, eu acho que daí eu morro, cara. Sinceridade. Eu sempre tive essa... Porque eu tenho um monte de sonho, cara. Como é que eu vou realizar esse sonho se eu não continuar... Né? Eu tenho uma fábrica de sonho dentro de mim, sabia? Olha que e isso legal. daí é uma coisa que se eu parar, aí eu vou ficar doente e aí eu vou... Sabe? Tá dentro de mim isso daí, eu não quero parar nunca. E é muito legal, agora com esse negócio de poder dar palestra, né? De poder ajudar as pessoas, né? Isso veio me deu uma outra motivação. Eu estava falando outro dia, né, que esse negócio é tão doido. Olha a cabeça da gente como é, né? Quando eu falo para o Marcelo, já disse para ele várias vezes, né, que foi ele que eu devo tudo isso a ele, né, por ele ter acreditado. Imagina, um cara que convida Joel J, Thales Gomes, me convidar lá para fazer o podcast dele, logo em seguida desses caras, né? Falei, Marcelo Toledo, para quem não sabe, o Marcelo Toledo do Excepcionais. E aí mudou minha vida, né? Porque as pessoas começaram a assistir lá o podcast, um me chama daqui, outro... E aquela história, você não pode, né, achar que não é, você não vai... Eu comecei bem amador, era uma apresentaçãozinha bem simples, né? Daí você vai melhorando e aí você vai vendo que realmente você pode ajudar, né? E isso que foi muito, muito legal para mim, né? Que a minha vida mudou e aí quando você vê que você está podendo ajudar as pessoas... Karen, eu tinha uma dor que era meio crônica no braço, você acredita que a dor passou? Olha isso. Na semana que eu sei que eu vou ter uma palestra, é muito louco. É um negócio assim, você fica... Eu já sou um cara que vive sorrindo, né? Aí eu passo a semana inteira, que nem hoje, eu vim aqui, né? Nossa, para mim foi... Que legal, vou estar lá com o Jussiel, vou estar lá com a Karen, né? É um prazer enorme, né? E acho que é um remédio... Por isso que eu falo, né? Se eu parar de fazer essas coisas aqui agora, Jussiel, eu morro. Porque é muito legal, né? Saber que você está colaborando. No dia que eu fui lá, sem querer, fui fazer uma visita na XP, lá na sede da XP, daí a pessoa que tinha me convidado falou, tá tendo uma reunião aqui com alguns líderes da área de seguro, né? Você não quer falar lá? Puta, eu fiquei numa alegria naquela hora, né? E eu geralmente sou tímido, né? Eu entrei lá na frente, comecei a falar, coisa e tal. Depois eu recebi um direct de uma das pessoas que estava lá, tão legal, né? Que aquilo lá que me fez cair a ficha. Falar, poxa... Né, se eu estive agora na frente de gente tão diferenciada, né, acho que o que eu estou falando realmente está ajudando, né? Então, assim, para mim, eu ainda tenho muito... Agora mesmo, daqui semana que vem, eu vou realizar um sonho antigo. Vou estar indo para a Itália para assistir o Grande Prêmio de Monza. Nossa! Né? Então, poxa, é uma fábrica, que eu te falei, né? Eu tenho outras coisas que eu fico imaginando, que eu vou sonhar, que eu vou realizar. Você não pode parar, né? Eu acho que quem é que está na veia do empreendedor, né? Eu acho que sim. Eu falei para o meu time outro dia, o que é bom, né?
Falei, os meus sonhos que eu tinha de 10 anos atrás, todos foram realizados. Pô, e o que te motiva a continuar crescendo, indo para o próximo nível, ajudando outras pessoas? É você criar sonhos maiores. Exatamente, Então, porque vai crescendo, né? Você vai crescendo. Então, quando eu realizo meus sonhos, o que eu faço? Eu crio outros sonhos. Que pode ser desde agora ajudar as pessoas a viver aquilo que eu estou vivendo. Isso pode ser um sonho que vai te motivar a continuar. E eu acho que é mais ou menos isso que você está trazendo. Eu vou te mandar, Jussiel, nós temos lá no escritório uma plaquinha que foi muito interessante. Cada vez que a gente quebrava um recorde, as meninas iam fazendo essas plaquinhas, né? Aham. E tem um livro que eu lia bastante na época, lá em 1900 e os coquinhos, né? Do dono da Southwest. E ele tem no meio do livro tem um negócio que ele fala de ouse sonhar, né? E é bem legal que ele fala mais ou menos isso, que de um sonho partem vários outros sonhos, né? É uma fábrica, não para mais daí. Verdade. Né? E vem de um, vem de outro, e você faz esse, aí já tem o outro em seguida. O bacana é que o legal mesmo é saber que eles estão sempre crescendo, né? Que isso é legal. Você vai junto com o sonho, né? Tem sonho pequeno, tem, mas o bacana é sonhar grande, né? Fazer... É que é muito relativo também, né? Às vezes você fala, pô, sonhar grande, que eu quero ganhar 1 bilhão. Eu sei que eu não vou ganhar 1 bilhão. Eu sei das minhas... Né, daquilo que eu posso fazer. Pode ser, não é que é limitante, mas sei lá. Mas eu tenho sonho que é grande e que eu sei que eu posso alcançar. Uhum. Né? E eu vou atrás dele e olha, eu não desisto, cara. Quando eu quero um negócio, o pessoal fala, puta, você é chato, hein, cara? Você não desiste. Né? Mas Eu acho vou que atrás. isso tá na veia, né? Do vendedor. A pessoa não desiste nunca. Hein? Não desiste nunca. Nossa, essa frase aí pra mim sempre foi uma... E não tinha jeito de desistir, né, cara? Porque eu não tinha outra opção, né? Eu não venho... O plano A era fazer o plano B. A, não precisar o usar... plano B era fazer o plano A dar certo. Exatamente. Bem, sempre, a minha vida inteira foi assim. Né? E o legal é que a gente sempre fazia de uma maneira bem, né? Principalmente depois que eu casei com a Ana, a gente sempre fez cálculo, cara. É muito louco. Ó, a gente quer comprar um apartamento, a gente precisa vender quanto? Precisamos vender X. Daí chegava naquilo, agora a gente precisa comprar isso daqui. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos chegar nesse... E foi assim, sabe? De um jeito bem amadorzão, que né? Era um plano, era um sonho, né? Eu sonhava que eu queria ter aquilo ali, quanto que eu precisava aumentar minhas vendas, que eu precisava fazer para chegar lá, para poder conquistar aquilo lá. Você fala assim que era amador, mas se a gente for parar para analisar, um planejamento estratégico, ele é pautado em quê? Vamos lá. Eu tenho uma meta, então vocês tinham uma meta para a gente conseguir isso, né, que era a meta. E aí você tem o quê? Um plano de ação, o que nós precisamos fazer para alcançar isso. E qual que é o terceiro pilar do plano estratégico bem sucedido? É a execução. Aí vocês iam para a prática. É isso? Cara, a gente sempre teve esse sonho e eu sempre... E assim, eu não tenho medo de executar, Jussiel, porque muita gente para no plano, né? Tem um plano legal, mas o problema é que depois não sai, né? Não vai. E às vezes... Porque dá para corrigir o plano. Né? Se o plano estiver errado, você corrige ele no meio do caminho. Mas o importante é executar, né? Legal. Você tem que executar aquilo. E muitas coisas acontecem. E às vezes... coisas surpreendentes acontecem, né? Mais até do que você previa, né? Com certeza. Foi assim a vida inteira pra gente, né? Tinha coisa que vinha, sei lá, parece que o universo colabora com você, né? Ele conspira a teu favor, né? Porque daí chega uma hora que você tem o teu plano, mas as coisas vão chegando junto, né? Não sei, não dá para explicar. É verdade. É uma conversão de um monte de coisa que... Chama física quântica. Toda a informação que você manda para o universo lhe dá um jeito de devolver para você, sendo isso negativo ou positivo. Então, às vezes você fala assim, parece que tudo começou a dar errado de uma hora para outra, mas qual que é a informação que você está mandando? Puxa, tá isso. Então, é uma coisa muito legal, né? Eu não lembro onde que eu vi, mas tem uma ciência que ela mede as ondas, né, que saem do teu pensamento. E é muito legal isso, porque você vê como que isso influencia, tanto para o positivo quanto para o negativo. E as coisas, elas vão acontecendo. É muita loucura, né? Quando Fernando, você está empenhado em fazer as coisas acontecerem, elas acontecem realmente. Verdade. Fernando, quais foram seus principais... Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, quem aprende com os próprios erros são os sábios, mas quem aprende com os erros dos outros são os afortunados. Então, onde você errou, outras pessoas não precisam errar. Quais foram os seus erros, que as pessoas que estão nos ouvindo, nossos vencedores aí, não podem errar? Você fala assim, cara, não vai dar certo, não vai por aqui que não funciona. Quais você acredita que foram os seus principais erros?
Tem bastante, hein? A gente erra muito, né? A gente erra muito, não, né? O pessoal acha, né, que a gente só acerta, né? Porra, você erra muito mais do que acerta, mas verdade. muito mais. Né? Mas uma acertada, bem acertada, Exatamente, compensa todos os erros, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que o maior erro mesmo que eu cometi no passado e até pouco tempo atrás, né, era você não ter um foco, sabe? Eu sempre fui... Porque é o seguinte, José, eu tenho esse problema da dispersão, entendeu? Nossa, é muito difícil para mim isso. Vocês não fazem ideia o quanto é difícil começar um negócio e ficar focado naquilo ali. Então, eu tive que aprender durante a minha vida, né? De que eu tinha que ficar focado naquilo para não dispersar, né? E esse é um erro que eu cometia sempre, né? Porque no passado, a gente queria abraçar tudo. Quando a gente começou a crescer, a gente recebia muito convite, como agora. Cara, toda semana eu sou convidado para ser representante de mais uma empresa, entendeu? Mas não dá. Eu não consigo mais. Eu posso fazer, mas colocando outros times, mas eu tenho tanta tarefa para fazer ainda que dá para crescer um monte que não adianta querer pegar uma outra, entendeu? Então esse é o erro que eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Para não querer abraçar o mundo. Saber dizer não, né? Saber dizer, exatamente. Eu ia chegar lá, é saber dizer não. Durante muitos anos, o meu erro maior foi esse, não dizer não. Cara, a gente colocou, e fica até ruim para nós, né? Porque a gente acabou absorvendo coisas que a gente não deu atenção que a gente deveria dar, porque não tinha como. A gente estava no meio de um processo, o troço voando, né? Como é que eu vou tirar a atenção daqui para passar para cá, né? Mas aquela história, não vou fazer. Não. Você precisa de gente, você precisa de tempo. E hoje, achar gente boa não é fácil, né? Não é dar um estalo de dedos e falar, já vou ter mais um time aqui 100%. Leva tempo para você treinar uma pessoa, né? A pessoa pode vir ali, mas ela vai ficar boa realmente de 6 meses a um ano, para você ter alguém que possa estar no mesmo nível do resto da equipe. Então, o não saber dizer não, o Jussiel, foi um pepino para mim, que isso daí deixava uma pressão em cima da equipe, né? Porque, poxa, eu ia lá, vamos fazer? Vamos. E aí a galera, poxa, mas a gente não está nem dando conta de fazer isso aqui, a gente já vai começar a fazer um outro negócio, né? Tirou o foco do objetivo principal. Exatamente. Entendi. E outros erros, né? Que a gente sempre... Mas esse aí eu acho que é o principal. Esse é o principal. Tá, já que a gente falou dos seus erros, quando você olha para sua trajetória, né, que foi composta de vários erros, teve um momento que você acertou. E isso virou o jogo para você. Qual foi a virada de chave que você falou, cara, quando eu fiz isso, mudou o jogo para mim? Então foi quando a gente viu, né, que dava para... Quando você falou o nome da menina lá, que eu tinha feito aquele negócio de saber entender o que eu estava fazendo, fazer diferente. A virada de chave para mim foi quando veio bem claro para mim que eu não poderia ser igual aos outros hoje, Jussiel. Não daria para fazer ficar na média, entendeu? A gente sempre tem que estar sempre na frente dos outros. Não é uma questão de desmerecimento, não é isso, entendeu? Claro. Mas eu precisava ser melhor do que os caras que estavam ali na época. Então, assim, não é por nada, não, mas durante um bom tempo, eu fui talvez um dos caras que mais manjou de luvas nesse país, entendeu? Porque aquele cara que vendia uma luva, assim, eu estou contando isso pela primeira vez, né? Mas muitas luvas que foram introduzidas no mercado brasileiro fui eu que fiz. Imagina. Olha isso. Não tinha. Luva descartável em indústria frigorífica era coisa de louco. Cara, você é louco, cara. Eu acho que eu vou usar uma luva descartável. Hoje, o que mais o frigorífico usa é luva descartável. Tinha uma luva que os caras precisavam de um determinado frigorífico, que eu falava, o que você precisa? Olha só, eles têm um corte que chama Kakujiri. São 7 cortes que vão para o Japão, extremamente... vocês imaginam que é tipo uma iguaria para o japonês, que vai num espetinho de bambu desse tamanho, e os pedacinhos de carne, juro por Deus, são desse tamanho. Você imagina, o cara precisava de tato. E naquela época, os caras usavam luva de látex, essa luva amarela. Como é que o cara vai ter tato para fazer aquele corte? São cortes, tá? E aí a gente achou um jeito. Eu ia lá, falava pro cara, o que você precisa? Se der para ser assim, assim, a gente foi desenvolvendo. Olha e essa aí. luva hoje é uma das mais usadas, né? Então, assim, a chave virou quando eu entendi que se eu entendesse mais do que os outros, eu fosse melhor do que os outros, né?
trouxesse, na verdade, assim, se eu pudesse entender a dor mesmo, né, Jussiel, que é o grande lance, porque eu acho que para qualquer um que trabalhe na área comercial é o seguinte, você tem que entender da dor do teu cliente. Você não pode estar ali para trazer uma coisinha que ele não... Você tem que... Deixa ele falar primeiro, entende a dor, né? Quando eu fui lá para dentro, que eu olhava, eu falava, cara, como é que vocês fazem esse corte, né? Com essa luva, daí perdia-se, né, muita coisa, porque o cara não conseguia, né? Então, assim, a gente foi achando as soluções, né? Foi trazendo um monte de coisa que foi a virada de chave, entender a dor do cliente e trazer a solução para ele. E de um jeito rápido, viu, Jussiel? Que eu acho que o que faz a diferença entre ter sucesso ou não é a agilidade também. Né? Isso é uma coisa que, cara, eu sou chato, hein? Se me pedirem um negócio agora, em 15 segundos, estou brincando, mas eu tenho que achar aquilo, porque eu acho que agilidade é tudo. Ninguém tem mais tempo. Você tem tempo para ficar perdendo, para esperar um negócio? Poxa, você passa uma cotação, você quer comprar um negócio. Que nem a gente... Olha que louco, semana que vem é aniversário da minha filha. Né? A gente quer fazer um negocinho lá no apartamento de São Paulo. Nós passamos um WhatsApp para uma empresa super conhecida, até agora ninguém respondeu, cara. Diz que o maior índice de insatisfação do cliente com as empresas, mais de 80%, é a falta de resposta. Imagina, o cliente quer comprar e você não tem um time para responder. É um absurdo, né? Eu tive uma vez, a gente estava trocando os carros no escritório, e eu fui numa marca de carro aí que os caras fizeram lá, eu saí de lá e falei assim, mas espera aí, esse cara nem perguntou o meu telefone, como é que ele vai me dar retorno se o vendedor não pediu o telefone? Na outra, eu vi que ele fez lá tudo, o processo, coisa e tal. Cara, e juro por Deus, ô Jussiel, 9 meses depois o cara me ligou perguntando se eu tinha decidido. Eu falei, cara, eu já tô rodando faz 9 meses com os outros carros. É inacreditável isso, sabe? Que loucura! 9 meses depois, o menino resolveu me ligar. E daí, o senhor já decidiu os carros? Eu falei, só pode ser uma piada, né? Acho que esse menino deve estar brincando comigo, né? Mas é vendedor, imagina. Tem que ser rápido, cara. Vence aquele que for mais rápido. Não vai ser o maior que vai vencer, né? Já nunca foi, né, Jussiel? Mas aquele que for mais rápido hoje é o que leva o negócio. Total. O que você acha que te faz diferente dos demais, Ortiz? Diferente, eu acho que é humildade para saber que eu preciso melhorar um monte, Jussiel. Eu acho que essa que é a diferença, sabe? Que eu sempre... Cara, eu tenho essa noção Só sei comigo. que nada sei. Hã? Seria mais ou menos isso. Eu só sei que nada sei. Ixi, por mais que eu tenha conquistado um monte de coisas, eu tenho certeza que ainda eu tenho 1 milhão de quilômetros pela frente para rodar ainda, para ficar melhor ainda. Então, essa consciência eu tenho bem comigo, né? Eu preciso melhorar, né? E é uma batalha comigo mesmo, que eu falei para vocês, né? Eu tenho esse problema da dispersão, não é fácil, mas eu acho que a característica maior é essa daí, é ter a humildade para saber que eu preciso melhorar muito ainda. Cara. Que legal, que legal. Cara, parabéns. Quais são suas fontes de inspiração hoje? Onde você bebe água, né? Onde você busca informação? Quais são suas fontes de inspiração? Bom, a minha maior fonte de inspiração sempre foi a velocidade, né? Eu adoro velocidade, né? Eu acho que ver uma corrida de carro, né? Você vê que aquele cara pode fazer aquilo cada vez melhor. A gente vê, poxa, como é que um carro que tem um motor menor consegue andar mais rápido que o outro? E a gente ouvia lá do Senna, né? Que dá para chegar na curva, frear mais lá no fundo, né? Então, eu me divirto com isso, tá, Jussiel? Para mim, o automobilismo é uma coisa que deixa aquele, né? E assim, são várias coisas, né, que me fazem continuar com essa gana, né, de deixar aceso, né? Mas a inspiração, olhar aqueles que estão fazendo as coisas diferentes, né? Eu tenho um monte de gente esses dias atrás eu estava vendo eu sempre gostei muito, né, do Ronaldo Fenômeno, aquele cara para mim foi sensacional, né? E esses dias eu vi uma entrevista dele que eu acho espetacular, vou passar para vocês. Ótimo. São 7 minutinhos de entrevista onde ele fala exatamente isso que eu falei para vocês, né? Que sabe quando o divisor de águas na vida dele foi quando ele sofreu aquele problema no joelho, que todo mundo falou que ele estava acabado, e lá ele aprendeu não ser o melhor jogador, a ser uma melhor pessoa. É muito legal isso, né? Você ouvir do cara, eu não fiquei, eu fiz aquilo tudo, né? Eu queria mostrar que eu não tinha acabado, mas se você olhar ali a entrevista dele, você vê que a partir do momento que ele se tornou uma pessoa melhor, aí muda o mindset, né? Você tem aquela história de você poder querer ajudar e
E é muito legal essa entrevista dele, né? Então, assim, a gente tem pessoas que eu me inspiro, né? Que eu vejo que realmente fizeram a coisa de uma maneira diferente, né? Principalmente quando você tem a humildade para saber, né? Que você não é o melhor, né? Nossa, cara, eu não gosto disso. Eu uso pouca... Se você for ver, eu não sou lá um cara que sabe escrever direito, né? Falar, vocês podem ver, no meu Instagram eu não falo, né? E assim, eu não gosto de colocar algumas palavras que parece que, né? Poxa, eu fiz sucesso, eu fiz... Não, eu estou conseguindo fazer as coisas, né? Acho que a gente tem que ter... É uma coisa minha, tá? Não é que eu estou repreendendo, mas é uma coisa minha, né? De estar sempre fazendo com que, poxa, eu vou conseguir, mas sem precisar usar, né? Não sei se vocês entenderam, né? Mais ou menos isso. Eu sou meu jeitão, eu sou esse cara que você conheceu lá no G4, né? Que está sempre preocupado com os outros. Lá no escritório, quando alguém viaja, tem que me avisar quando chegou no hotel, quando vocês lá, né? Eu vivo perguntando como é que tá todo mundo, né? Levei umas broncas porque eu gostava de dar parabéns no dia do aniversário, mas a turma não gosta. É mesmo? E aí, eu vou contar uma coisa aqui agora, né? Para todo mundo ouvir, né? Quando eu entrei no G4, no clube, eu tive que prometer para a General que eu jamais ia fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que é botar foto do pôr do sol naquele grupo. Falou, olha, ela virou para mim e falou assim, jamais faça isso, porque nesse grupo que você está entrando, são de empresários, né? E esses caras não têm tempo para ficar vendo fotinho do pôr do sol. Eu tô dando risada porque eu quero ver o final dessa história porque... E aí eu falei, tá bom, não vou fazer isso. Só que daí, cara, como eu sou mais velho, eu falei assim, eu vejo lá, né? Eu acho assim, a pessoa, por mais bem-sucedida que ela seja, ela tem que saber que tem coisas na vida que ela tem que saber apreciar. E o simples, né? Aquela, você não pode perder esse negócio do simples, de apreciar, né? E volta e meia eu colocava uma foto aqui, colocava uma foto ali, né? E aí isso foi virando até uma marca lá dentro, né? Registrada de... E aí eu fiquei do dia que eu escrevi para vocês, eu falei, olha, eu contei essa história para eles lá, né? Eu escrevi aquele texto chorando, né? Porque eu sei que eu pude colaborar ali com aquela galera mais nova, né? De que eles vissem o mundo de um outro jeito, né? Não é só dinheiro, né? Foi muito legal, né? E aí a General vai saber hoje, né? Que eu continuo fazendo. Que eu não... Não, mas, Ana, ele criou um movimento dentro do G4 e eu sou membro do G4. Não pare de fazer. Eu já mandei foto lá, porque você me inspirou nesse movimento. Lá do nosso escritório, a gente tem uma vista linda do pôr do sol. E assim, foi muito assertivo. Porque acho que tudo que é verdadeiro não tem como dar errado, né? E você ali tá expondo algo que é você, né? Quem você é, mas foi criado esse movimento lá e a galera direto, né? Olha aqui, Fernando Ortiz, ó, pra você. Eles tiram foto, mandam, né? Que legal. E acho assim, botar um pouquinho, né, de simplicidade, de aproveitar, saber, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, José? Verdade. Você não sabe se eu vou estar vivo amanhã, se eu vou estar, né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos aí, né? E a vida da gente não é fácil, né? Uma vida ferrada, né? De pressão. Poxa, não é fácil, é uma vida de muita pressão, né? E a gente tem que, de vez em quando, tirar um pouco o pé do acelerador e saber apreciar. Meu pai que fazia isso. Ele falava, você tem que saber apreciar as coisas simples da vida, né? E o pôr do sol é uma coisa tão simples, né? Está ali todo dia e está te mostrando, ó, tá acabando, mais um dia você está vivo, né? Você conseguiu chegar na... Tem uma frase que eu gosto muito, Ortiz, que fala assim, a verdadeira riqueza está em tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. E é isso, né? Que preço tem você estar com seus filhos, um tempo com seu filho, dando risada, brincando, vendo o pôr do sol. Então eu vejo, esse dinheiro não compra. Não compra. Eu vejo vocês, né? Bacana, né? Vocês levam os filhos de vocês lá no Class, a gente leva. Tão legal. E não só levam, como ficam com eles. Né? Porque uma coisa é levar e deixar lá por conta de... Né? Então, assim, isso não pode perder jamais. Porque o maior... Ó, você vai conquistar tudo, mas o teu maior patrimônio são os teus filhos. Com certeza. Se você perder isso daí, né? Porque, cara, família é a coisa mais importante que tem. Se você quebrar esse elo, é complicado, né? Eu tenho para mim que essa questão de você aproveitar é porque são coisas que não voltam no tempo, né, Fernando? Então essa não vai fase... ter flashback. Na nossa vida não tem flashback. Eu falei assim, se a gente está tendo a oportunidade
dar uma condição melhor, eu quero curtir esse momento. Isso, Porque daqui a pouco exatamente. eles vão falar assim, mãe, vai pra lá, pai, ó, vai. E a gente vai ter o nosso momento, né? Mas hoje, a minha atenção, ela tá voltada para esses momentos que é o que mais importa. E eu parabenizo vocês, eu vejo lá, é muito bonito isso, porque hoje não tem mais, né? Obrigado. Não, é É difícil de ver isso daí, né? O pai que tá ali brincando com os filhos, né? Que tá lá se divertindo, eu acho tão legal isso. Porque nem você falou, passa tão rápido, a minha filha já foi Muito. embora de casa. Ou Pois seja, é. se eu aproveitei, aproveitei. Ela não vai voltar mais, né? Então, eu vejo minha filha hoje quantos dias no ano, né? Porque ela volta a cada 15, 20 dias para casa. Então, são dias, né? Não é Sim. mais você estar direto com a pessoa, né? É. Então, se você não aproveitar agora, que eles são pequenininhos, né? Que tem... Até tem o Pedro, né? Nosso amigo lá, fala, pô, Ortiz, isso mesmo, né? Passou tão rápido que eu falo pro filhinho dele, tá grande, né? Fala, ó, cara, aproveita, cara. Não vai ter outra... Não vai ter flashback, cara. É. Que legal, que legal. Ortiz, se fosse deixar uma leitura de um livro ou de um filme, algo que te ajudou, né, a alcançar o próximo nível, qual leitura ou filme, seriado você deixaria para as pessoas? Então, eu nunca tinha falado, né? Mas eu acho assim, a gente fala, né, em livros de negócios e coisa e tal, né? Mas eu acho que se a gente pudesse dar um tempinho lá para o livro mais importante da vida, que é a Bíblia, né? Para a gente aprender da palavra de Deus, né? Isso faz uma diferença absurda, né? Eu nunca falei isso a primeira vez, mas eu sinto a necessidade de falar, né? Com certeza. Para aquele que quiser ouvir, beleza, senão, não. Mas é de lá que, acho que veio a minha força, veio de lá, né? E, assim, a gente não pode deixar de ter um Deus que a gente acredita, né? Que é o cara que está ali do teu lado, quando você, naquela fase difícil, se você não tem um cara para te ajudar a andar do teu ladinho ali, é complicado. Então, eu diria que, né, aproveitar a palavra de Deus aí não é demais, não vai te atrapalhar, vai só te trazer coisas boas. Legal, aqui, ó. Eu amei esse podcast, estou emocionada de falar Olha com só. o Fernando. Olha Imagina. só. Eu que estou feliz aqui. Meu É Deus. muito gratificante, sabia? De estar do lado, eu vejo, e é legal, né, que eu vejo em vocês dois aquilo que eu tinha lá atrás com a Ana, né? Essa vontade, né? E é bacana ter te conhecido, né, cara? Eu vejo você, né? Eu te falei lá, isso não tem preço, né? Porque eu sou daqueles caras, né, que adoro ver o sucesso de quem está do meu lado. É que hoje é complicado, né? A maioria tem inveja, né? Esse é um pepino, né? Porque as pessoas não podem ver, principalmente que nem um casal bacana, né? Que estão juntos e coisa e tal. Isso causa um pepino, né? Porque a pessoa inveja. Eu fico feliz, sabe? E não pode ter certeza que volta e meia eu vou estar orando por vocês, né? Para que vocês possam ter cada vez mais sucesso. E é legal. Pô, imagina, eu saber que, né, eu tenho amigos que estão lá prosperando, né? Que vão, se Deus quiser, tá dando bons exemplos, que tem lá exemplos legais para os filhos, né? É isso que eu falo. Não percam esse caminho, né? Por mais sucesso que vocês façam, né? A família é o principal, né? É a mola mestra de tudo, né? Olha só. E você sabe que assim, ó, isso que está acontecendo aqui, esse projeto, ele foi um insight que eu tive. Eu fui fazer uma mentoria justamente com o Vini, lá da Mais Um Café, porque vamos lá, é aquilo, né? Buscar referências externas. E meu negócio é corretora, mas é uma franqueadora. E agora a gente está nesse processo de escala. E aí um cara colocou, que nem você falou, 3 anos, 550 franquias. Poxa, eu tenho alguma coisa a aprender com ele. Com certeza. Me desloquei até Curitiba. Ele, cara, assim, foi super humilde, deu a manhã dele inteira, né? Quando a gente já está num estágio mais avançado, a gente sabe qual é o nosso valor hora, né? Exatamente. Então custa ali às vezes custa alguns milhões você sentar numa manhã com uma pessoa. Se dispor, exatamente. Né? Uma pessoa se dispor. E ele sentou comigo, só estava eu e ele. Ele falou, pai, me desenhe seu negócio que eu quero entender onde eu posso te ajudar. Expliquei para ele. E depois que terminou a mentoria, eu falei assim, poxa, Vini, eu só tenho um arrependimento de não ter gravado isso daqui que a gente conversou. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu queria recorrer a isso toda hora. Estou com dúvida, deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir, né? Essa mentoria. Claro que eu estava anotando, mas se eu tivesse aquilo gravado para não perder nenhum detalhe, sabe? Porque às vezes você também... Por mais que você escreva, sempre você escapa. sempre escapa alguma coisa. Eu falei assim, cara, e segundo, dá a outras pessoas a oportunidade de ter o mesmo acesso que eu tenho. Porque, graças a Deus, né, Fernanda? A gente sim, conquistou, a gente conseguiu. Hoje a gente consegue beber água muito boa, que é muita informação, muita gente bem sucedida, até pelo grupo que a gente participa, mas a gente sabe que não é uma realidade para todas as pessoas, infelizmente.
E eu falei, caramba, não só eu ter acesso a isso, mas dar a oportunidade de outras pessoas terem acesso. E aí foi quando eu tive o start. Eu falei, cara, como eu posso fazer isso? Eu falei, poxa, um podcast. Então, de hoje em diante, as mentorias que eu for ter, que é o que a gente está tendo com você aqui agora, é uma mentoria. Isso que eu disse ali no início do podcast, né? Veio de coração mesmo. Hoje de manhã eu falei, eu vou montar ali um script que vai estar no início de todo o podcast, falando o que é o Receita de Sucesso para mim. Que nada mais é que é uma mentoria gravada, onde eu posso recorrer todas as vezes que eu quiser para aprender com pessoas que estão onde eu quero estar, né? Mas também dar acesso a outras pessoas, né? Então, se eu tenho a oportunidade de dar acesso a outras pessoas, por que não? Então, eu não tenho dúvida de que o Receita de Sucesso vai ser sucesso. Por quê? Porque ele tem propósito. E o propósito é contribuir, ajudar outras pessoas a terem acesso às mesmas informações. É dar para o universo aquilo que ele está dando para a gente. Dá pra né? gente, a gente tem que devolver isso. Principalmente num país igual ao nosso, né? Que infelizmente aqueles que deveriam fazer por nós não fazem, né? Então vamos nós, né? A gente que está empreendendo, vamos a gente fazer isso daí. Esse é o nosso dever, Jussiel. A gente tem que realmente devolver isso, né? Só assim nós vamos conseguir fazer com que esse país se torne realmente o país do futuro, né? É nós, somos nós, cara. Não dá para deixar. Por isso que eu não me preocupo com política, porque eu sei que esses caras não vão conseguir fazer. Quem vai fazer somos nós. É você que está aí fazendo esse projeto, né? Com o propósito do podcast. Muita gente vai assistir, muita gente vai olhar, vai fazer. É a gente que está. Porque eles não vão fazer, cara. Eles não têm interesse em fazer. Quem vai fazer a diferença somos nós mesmo. Legal, legal. Ortiz, para a gente finalizar, essa talvez seja uma das perguntas que mais direciona a entrega, então eu queria que você fosse bem, assim, você se lançasse mesmo na resposta, que é o seguinte, imagina que quando você fosse dormir hoje à noite, você perdesse, quando você acordasse, você não teria mais o network que você tem, você não teria mais o dinheiro que você tem, só que o mais importante, você também não teria o conhecimento, porque se a gente tem o conhecimento, a gente constrói tudo de novo. Sim. Né? O Donald Trump fala que uma vez perguntaram para ele, pô, você era bilionário, ficou pobre, depois ficou bilionário de novo. O que você fez? E ele fala o seguinte, o conceito que vocês têm de riqueza é muito diferente do que é de fato riqueza. Ele falou assim, não é os meus números bancários que me fazem ser bilionário, é o conhecimento que eu tenho. Ainda que eu perca tudo, eu construo tudo de novo. Isso. Por quê? Porque tem um conhecimento. Então a gente sabe que conhecimento... Agora, quando você acordar, você também vai perder o teu conhecimento. Mas hoje você tem a oportunidade nesse podcast de deixar um passo a passo, uma receita de sucesso do Fernando Ortiz, para te levar mais próximo da onde você está hoje. O que você diria para você mesmo, um passo a passo, para você ouvir todas as vezes que você precisasse, para se aproximar do que você tem hoje? Difícil, a pergunta complicada. Olha, a pessoa acordar sem tudo isso daí, cara, eu acho que eu faria, primeira coisa, né? Continuar sendo um sonhador. Essa é a primeira parte, né? Porque o cara que sonha, ele não vai deixar morrer nunca, né, a vontade de fazer. Segundo seria realizar, né, fazer realmente as coisas acontecerem. Primeiro você sonha e já em seguida põe o negócio para acontecer, né? Corre atrás, continue a pessoa, se eu fosse comigo eu ia continuar voltaria a ter, né, essa minha consciência de que eu preciso melhorar todos os dias, né? Eu acho que o empreendedor ele tem que ter essa consciência, né, de que ele não sabe tudo. E aí ele tem que beber da água de onde ele vai atrás para poder aprender, né? Todos os dias, né? Ter muita resiliência, né? Eu teria tudo de novo. Aliás, nunca perdi, né? Você tem que ser resiliente. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Porque nada é fácil, demora pra caramba para acontecer. Então, você tem que ser resiliente, senão não acontece, você não chega lá, né? E no final, como eu falei para vocês, né? Continuar mantendo minha fé em Deus, né? Que é nele que eu acredito, que eu tenho certeza que ele vai fazer na hora certa, no momento certo, as coisas acontecerem, né? E poder ajudar, cara. Acho que continuar fazendo aquilo que eu faço, eu tenho 16 famílias que ficam ali sob minha custódia, né? Eu sou o líder, então eu não posso fazer besteira, né? E acho que uma outra coisa, uma outra receita, o Jussiel, acho que eu arriscaria mais um pouco do que eu arrisquei, sabia? Podia ter chegado mais cedo, né? A correr mais risco. Porque risco faz parte, né? Faz parte. Você calcula o teu risco ali, mas faz, porque provavelmente você pode até errar, mas você vai aprender, você vai fazer, você vai consertar, né?
tiveram muitos riscos que eu deixei de correr, que de repente eu poderia estar até mais lá na frente, né? Então, o risco é legal, dar aquele friozinho na barriga, né? Esse que é o grande lance, né? Porque eu acho que é isso que vai te manter vivo, né? Se você não quiser mais correr risco, como é que faz, né? Então, o risco tem que fazer parte da vida do empreendedor. Eu correria mais riscos do que eu já corri, né? Olha só, as pessoas estão evitando correr riscos. E aí vem o Fernando Ortiz, um cara extremamente bem-sucedido, diz que você tem que correr mais riscos. Claro, risco calculado, né? Mas tem que correr. Mas tem que correr, né? Esses riscos, né? Porque você não sabe... Ó, Josiel, para finalizar, né? Eu acho que a pessoa tem que se arrepender daquilo que ela fez, não daquilo que ela não fez. Porque a eterna angústia de você ficar com aquilo no teu pensamento assim, poxa, e se eu tivesse tentado? Porque quando você tentou e fez alguma coisa e deu errado, beleza, você vai pôr tua cabeça no travesseiro, vai dormir tranquilo, porque você tentou e, sei lá, não deu certo, ou se deu certo. Agora, cara, ficar com aquela dúvida de que, puxa, se eu tivesse feito... Por isso que eu te falei que eu correria mais riscos. Porque tem coisas que ficam me incomodando, falo, poxa vida, teve um negócio na minha vida que eu podia ter tentado e não tentei, né? E aí eu tô com aquela dúvida, né? E aí? Teria dado certo ou não? Poderia ter me empurrado mais para cima? Então, assim, ó, melhor dormir, botar a cabeça no travesseiro, tendo corrido o risco de fazer um negócio e não ter dado certo, do que ficar na dúvida cruel da vida inteira. Poxa, não tentei, o que poderia ter acontecido, né? Caramba, que aula, hein, cara? Que mentoria, que mentoria. Fernando, como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre o Ortiz, acompanhar um pouco mais da tua rotina? Na verdade... Contratar as palestras. Contratar as palestras. Eu tenho ali no meu Instagram, né, que é Fernando Ortiz Oliveira, né? Uhum. E contratar as palestras, se quiserem, né? Ligar ali pro 43 999 19 1010. Fala comigo mesmo, tá vendo? Não tem... olha isso, que legal. Eu ainda... Que bacana, que bacana. Ia agradecer aí o Jussiel e o Cário. Imagina, a gente que agradece muito pela presença do Fernando, né? Enriqueceu demais esse podcast, foi um podcast aí que superou a expectativa, até porque teve muita emoção envolvida. Então agradeço muito, muito mesmo ter te conhecido. Primeiro, você é um cara, eu sei o carinho especial que todo mundo que te conhece tem por você. Hoje você é um ícone, uma referência dentro do grupo que a gente participa. Tá de parabéns. Pessoal, para a gente finalizar aqui, esse podcast é um patrocínio da Monte Investimentos, tá? Então, se você está pensando em diversificar a carteira, quer investir de forma segura, criar possibilidade de ganhos, mas principalmente ter algo sustentável para viver de renda, procure a Monte Investimentos. Você vai ter uma consultoria gratuita e personalizada. Vou te pedir também, se esse podcast de alguma forma te ajudou, com certeza vai ajudar outras pessoas. Então, compartilha esse episódio, nem que for por pena, né? Nem que for por dó, compartilha esse episódio pra gente chegar mais pessoas. Se não gostou, né? Indica pra sogra, pro cunhado. Se não gostou, indica pra sogra. Pro cunhado mala, pro cunhado, pra aquele amigo invejoso. É isso aí, mas indica. Indica pra outras pessoas, né? Compartilha. Siga a gente nas redes sociais, nas minhas redes sociais, oliveira.jussiel e da Karen, qual que é? @Karen Hassi. E também as redes sociais oficiais do canal Receita de Sucesso Podcast, no YouTube, no Instagram e também no Spotify e em demais plataformas. Beleza, né? Maravilha. Fernando, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Fernando. Esse podcast, fechando muito com legal. chave de ouro. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu.